Dando continuidade à nossa videoaula sobre medicina do sono, vamos falar agora de uma doença ou de uma síndrome muito comum e cada vez mais estudada e cada vez mais presente na mídia. Trata-se da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Precisamos, para entender essa síndrome, saber alguns conceitos. Primeiro, o que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. É tudo aquilo que a pessoa apresenta quando tem algum distúrbio. E outros conceitos importantes são ronco. O que é o ronco? O ronco nada mais é do que o barulho produzido pela passagem de ar nas vias respiratórias que estão estreitadas. Apneia. Apneia significa parar de respirar. A apneia do sono, parar de respirar enquanto se dorme. Hipopneia. A hipopneia significa redução parcial do fluxo respiratório. Então, enquanto se está dormindo, tem-se um relaxamento da musculatura, fecha-se a via respiratória parcialmente, ainda tem uma pequena passagem, ainda que prejudicada, de ar, e se chama isso de hipopneia. Microdespertar ou despertar breve é um outro conceito importante para se entender essa situação. Trata-se de acordar rapidamente. A pessoa está dormindo por algum fator, aqui nesse caso as paradas respiratórias e a falta de oxigênio ou a redução de oxigênio. A pessoa acorda, mas esse acordar ele é inferior a 30 segundos, de maneira que a pessoa não se lembra que isso aconteceu. Dessa forma, podemos colocar um outro conceito de sono fragmentado. O que é fragmentação do sono? É o que popularmente se chama de picar o sono. A pessoa acorda várias vezes sem se lembrar, tem vários microdespertares, aqueles que são inferiores a 30 segundos, e a consequência é que o sono fica todo fragmentado, todo picado, e no dia seguinte a pessoa tem a impressão de que não dormiu bem, a pessoa fica com a sensação de cansaço, de que o sono não foi restaurador, que aquelas funções que falamos anteriormente do sono, elas não foram adquiridas. Com esses conceitos, poderemos agora entrar no quadro propriamente dito da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Para entendermos essa síndrome, temos que entender a anatomia da faringe. A faringe é um tubo de músculo que, durante o sono, ela tem que se manter aberta para se respirar e, durante a deglutição, ela tem que se contrair e fechar para que impulsione o alimento em direção ao esôfago. Acontece, porém, que durante o sono nós temos relaxamento muscular e conforme vá se aprofundando o sono, esse relaxamento vai aumentando, encontrando-se esse maior nível de relaxamento em uma fase do sono chamada sono REM. O sono é dividido em duas grandes etapas ou fases. O sono não REM, que é subdividido em estágio N1, que é o mais superficial de todos, N2, que é intermediário, e o N3, que é o mais profundo dessa fase não REM. Esse aprofundar o sono significa dificuldade de se acordar, dificuldade de se despertar. Quanto mais superficial, mais fácil se acorda o indivíduo. Quanto mais profundo, mais difícil. E a outra etapa, chamada de sono REM, ela pode ser tão superficial quanto o sono N1 e tão profunda quanto o sono N3. Porém, temos que entender que é no sono REM em que se tem uma grande atividade cerebral. Nessa atividade cerebral fala-se que o cérebro está acordado, porém o corpo está dormindo. Conforme o sono seja mais profundo, aquele tubo muscular do qual falávamos vai se relaxando e se a pessoa já tiver alguma predisposição, algum facilitador anatômico, essa obstrução é maior. Inicialmente, o fluxo de ar na via respiratória, ele é laminar, lâmina sobre lâmina e silencioso. A partir do momento em que se vai estreitando a via respiratória, vai se dificultando a passagem aérea, esse fluxo se torna turbilhonado. Então, esse turbilhão de ar
faz com que ocorra um barulho, e quanto mais estreitada a via, maior esse barulho, que clinicamente falando se trata da apneia do sono. Trata-se do ronco. Então, esse ronco nada mais é do que o barulho produzido pela passagem de ar na via respiratória estreitada. Quando está parcialmente fechada a via respiratória, a gente tem a hipopneia e ainda assim a presença do ronco. Porém, quando ela se fecha completamente, temos nessa situação a apneia. E o que caracteriza a apneia é a ausência de fluxo, e por ausência de fluxo também não vai ter ruído. No momento então que o paciente está em apneia, ele não ronca. A parada respiratória está associada à parada do ronco. Porém, devido a não ter fluxo respiratório, o pulmão não é ventilado, o oxigênio não é levado para o sangue, e essa redução do teor de oxigênio no sangue, chamado dessaturação, faz com que a pessoa tenha que acordar. Normalmente, esse acordar é um despertar breve para tentar fazer com que o paciente ou a pessoa continue dormindo. E esse ciclo vai se repetindo várias vezes, fragmentando o sono, como falamos. No momento em que a pessoa microdesperta ou acorda-se brevemente, existe um ganho rápido e súbito do tônus muscular, a via respiratória se abre subitamente e a pessoa produz um ronco em alta intensidade, chamado ronco ressuscitativo. Dessa forma, o paciente ou o indivíduo fica repetindo a noite inteira aquele ciclo. Começa a dormir, reduz parcialmente a via respiratória, começa a roncar, fecha a via respiratória, acorda para voltar a respirar. Nesse acordar breve, ele solta um ronco de alta intensidade, chamado ronco ressuscitativo, e volta a dormir. A repetição desse ciclo faz com que, no dia seguinte, o paciente tenha a sensação de que não dormiu bem. E como podemos desconfiar das pessoas, de quem possa ter a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono? São algumas dicas que a gente chama a atenção. Primeiro, pacientes que têm índice de massa corpórea aumentado. Mas a partir de 25 de índice de massa corpórea já é fator de risco. Pacientes que tenham alterações anatômicas, tipo língua muito grande, como ocorre em algumas doenças, na síndrome de Down, por exemplo. Crianças que têm, ou mesmo adulto, as tonsilas palatinas, antigamente chamadas amígdalas, aumentadas de tamanho. Qualquer fator que traga obstrução nasal, desvio de septo, pólipo nasal, rinite alérgica. Ou alterações morfológicas, tais como o queixo mais curtinho, chamado micrognatia ou retrognatia, quando esse queixo é pequeno ou ele é mais posterior. São fatores de risco. E como uma outra coisa muito importante hoje de se chamar a atenção, a dor de cabeça ao acordar. Aquelas pessoas que acordam com dor de cabeça, elas podem ser pessoas com síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. A hipertensão arterial, na qual não se encontra uma causa específica. E daí a gente entra em um outro tópico, que seria: quais são os sinais e os sintomas quando se desconfiar de que o paciente tem síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono? Então, paciente que ronca durante a noite, paciente que se debate muito durante o sono, sua muito durante o sono, paciente que tem um sono dito não reparador, se mexe muito, não descansa ou acorda muitas vezes, o paciente em que o cônjuge observa a parada respiratória propriamente dita, o paciente que tem dor de cabeça ao acordar, que tem hipertensão arterial, pressão alta, sem uma causa específica. Paciente com impotência sexual, porque a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono pode causar impotência sexual. Paciente que tem dificuldade de manter a sua taxa de glicemia, o açúcar no sangue, colesterol, triglicerídeo, que tem dificuldade de perder peso, que tem alteração metabólica. Ainda, aquela mulher que tem a sensação de insônia, de que não dormiu bem, pode ser muitas vezes essa insônia causada pela apneia do sono.
E na criança, chama-se muito a atenção para uma peculiaridade. Enquanto que o adulto normalmente se cansa por não dormir bem, a criança agita. Então, geralmente, são crianças ditas hiperativas e que muitas vezes não são portadores de problemas neurológicos propriamente ditos. Simplesmente tem um distúrbio do sono obstrutivo que, corrigido, pode trazer a criança à normalidade. E como tratar? Como se diagnosticar? Como se conduzir esse paciente? O diagnóstico é feito pela história clínica do paciente, esses fatores que falamos e agora, acrescente-se a isso o déficit de atenção, a dificuldade de aprendizado, a perda de memória, a senilidade antes do tempo. Tudo isso pode indicar esses distúrbios do sono. E a confirmação é feita através do exame do sono, que é a polissonografia. A polissonografia nada mais é do que o registro de vários parâmetros durante o sono. Esses parâmetros são principalmente eletroencefalograma. O eletroencefalograma, medindo a atividade elétrica cerebral, tem condição de se dizer se a pessoa está viva ou morta. Se a pessoa está dormindo ou acordada, e se está dormindo, em que fase de sono essa pessoa se encontra. O eletroencefalograma é muito preciso. Então, muitas vezes, na clínica, observamos o paciente dizer: essa noite eu não dormi absolutamente nada. Ele tem a impressão de que não dormiu, mas o eletroencefalograma não falha. Se ele dormiu, está registrado no eletroencefalograma e tem-se a certeza precisa do tempo em que ele dormiu durante o exame. Um outro parâmetro que é medido também, ou monitorizado, são os movimentos dos olhos. Porque aquele sono que falamos, o sono REM, ele se caracteriza por movimento rápido dos olhos. E, através da eletroóculo, a gente consegue medir o movimento dos olhos e ver se o paciente está em sono REM ou não. Seria um parâmetro a mais que a gente tem para saber em que estágio do sono a pessoa se encontra. Em relação a fluxo aéreo, nós temos sensores colocados externamente no nariz e boca que permite observar a presença ou ausência de fluxo aéreo. Coloca-se um microfone grudado ao pescoço do paciente para se registrar o ronco. Com uma cinta torácica e outra cinta abdominal, consegue-se também medir o esforço respiratório. Eletrodos colocados na perna conseguem identificar se o paciente está tendo movimentos específicos que ocorrem em algumas doenças, como na síndrome das pernas inquietas e no movimento periódico dos membros. E assim temos vários fatores ou vários parâmetros que são registrados durante o sono: eletrocardiograma, concentração de oxigênio no sangue, tudo de forma não invasiva, que não machuque. E com isso conseguimos identificar se o paciente tem ou não a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Diagnosticado o problema, parte-se para o tratamento, que pode basear-se em mudanças de hábitos, tais como posição de dormir. A melhor posição para se dormir é de barriga para baixo e a pior de barriga para cima. Reduzir a ingestão de álcool, principalmente próximo à hora de dormir. Evitar alimentos pesados próximo à hora de dormir também. Evitar o uso de medicamentos tarja preta, os benzodiazepínicos, que relaxam a musculatura e são contraindicados para quem tem apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Também um outro fator importante é evitar a privação do sono, porque a pessoa privada do sono, a pessoa tem mais facilidade de ter a apneia do sono devido àquele cansaço excessivo. E dessa forma damos as orientações gerais. Em termos de medicamento, existem medicamentos específicos para a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Vejamos, é muito comum a correlação entre o hipotireoidismo, na qual a glândula tireoide funciona para menos, e a apneia do sono. Tratando-se com medicamento, o hipotireoidismo indiretamente facilita-se o tratamento da apneia do sono. Uma outra coisa que é utilizada também, um outro medicamento que é utilizado também é o antidepressivo. Por quê?
o antidepressivo reduz o sono REM. Por reduzir o sono REM, que é aquele em que temos mais apneia normalmente, devido ao maior relaxamento muscular, reduz-se a apneia do sono, chamando a atenção que não é um método tão usado porque modifica a estrutura normal do sono, ao se reduzir uma parte importante do sono para se prevenir a doença. Por um outro lado, deixa-se de adquirir a função específica daquele sono que é importante para a restauração do organismo. Partimos para o tratamento de aparelho intraoral. Existem plaquinhas pequenininhas em que são postas na boca, isso é feito por dentista, e com isso traciona-se a língua e a mandíbula, impedindo a queda da língua durante o sono e o relaxamento excessivo. E só com essa placa, para pacientes que apresentam só ronco, sem apneia do sono, ou índices de apneia bem baixo, a placa é eficaz, a placa é suficiente. Uma outra forma de tratamento é o tratamento cirúrgico. A cirurgia visa principalmente a desobstruir a via respiratória. Então, para quem tem desvio no septo nasal, que é a parede que divide a cavidade nasal em duas cavidades iguais, se ele é torto, se ele é quebrado e causa obstrução nasal, a correção desse desvio favorece o tratamento da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. A retirada da amígdala, quando ela é grande, da adenoide, quando ela é grande, principalmente nas crianças, chama-se a atenção para o fato de que, nas crianças, a grande maioria dos casos é de tratamento cirúrgico. No adulto, não. E existe para o adulto uma cirurgia chamada úvulo-palato-faringoplastia, na qual se tira a amígdala, tecnicamente chamada tonsila palatina, e um excesso do palato, ou véu palatino, principalmente da úvula, que as pessoas comumente chamam de campainha ou sininho. Essa cirurgia já foi muito usada anteriormente, no passado. Hoje ela já não é tão utilizada, já não é tão usada como antes, porque observou-se com o passar do tempo que muitos desses pacientes voltam a roncar e voltam a ter a apneia do sono. Isso é muito comum em pós-operatório tardio, principalmente em pacientes que não foram bem selecionados. Pacientes bem selecionados que têm uma anatomia favorável, esses pacientes podem ainda ser submetidos a essa cirurgia. Então tem casos em que a cirurgia é indicada para o adulto, mas tem que ser muito bem estudado por um médico com experiência nesse setor. E por fim, como tratamento gold standard, padrão ouro, para o tratamento da apneia e hipopneia obstrutiva do sono mais severa, os quadros mais graves, naqueles pacientes normalmente com grande índice de massa corporal, com o pescoço, com a circunferência cervical muito grande, para esses pacientes o padrão ouro de tratamento é o CPAP nasal. E o que é o CPAP nasal? É um aparelho chamado de compressor, em última análise, pequeno, silencioso, que vai ligado na tomada, tem alguns que já tem bateria, ele simplesmente puxa o ar ambiente, esse ar que a gente respira sem precisar de torpedo de oxigênio, sem precisar de canulação específica de oxigênio, ele puxa o ar que respiramos e, sob pressão positiva, ele solta o ar por um tubo que vai com uma máscara pequena e que fica firmemente aderida ao nariz só durante o sono. É um aparato pequeno e confortável que transmite pressão positiva para a via respiratória, impedindo que a via respiratória se feche. Por ela não se fechar devido a um colchim pneumático, é como se criássemos um airbag dentro da via respiratória. Aquele colchim pneumático impede que a via respiratória se feche. O paciente costuma aprofundar o sono, para de roncar, para de ter apneia e aumenta bastante sua qualidade de vida. Nota-se a grande melhora no controle da hipertensão arterial, do diabetes mellitus, das dislipidemias, aumento de colesterol e triglicerídeos, perda de peso, melhora de concentração, melhora da potência sexual, diminuição do risco de acidente
automobilístico, acidente do trabalho, acidente doméstico, a partir do momento que o paciente é tratado com o CPAP nasal. Dessa forma, observamos o impacto, a importância que essa doença, a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, tem para o organismo. Chame-se a atenção aqui que o apneico, o paciente com apneia, ele tem mais risco de infarto agudo do miocárdio e mais risco de acidente vascular cerebral, o derrame, e com grandes consequências para ele, para a família dele e para a sociedade. Com isso, concluímos o impacto dessa doença para a saúde do organismo e que se trata de um problema de saúde pública. Até aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma característica dos planos de saúde e do Sistema Único de Saúde. Os tratamentos cirúrgicos para esse distúrbio respiratório do sono, ele é coberto pelo plano de saúde e ele também é feito no serviço público de saúde. O CPAP nasal, não. O plano de saúde não dá o CPAP nasal e, normalmente, a não ser quando a pessoa entra com ação judicial, o SUS normalmente não fornece, não tem de pronta entrega o aparelho de CPAP. Porém, ao meu ver, isso é um contrassenso, porque o impacto, o custo para a sociedade de um paciente que está em adulto jovem, em idade extremamente produtiva e que tem um acidente vascular cerebral e que tem um infarto agudo do miocárdio e fique com alguma sequela impossibilitado de trabalhar, além do que o custo da cirurgia também ser alto, ao meu ver seria muito mais prático a pessoa fornecer o CPAP, o Sistema Único de Saúde e os planos de saúde fornecerem o CPAP para o paciente, ao invés de fornecer a cirurgia ou possibilitar o tratamento com a cirurgia. O custo, se fôssemos pensar simplesmente em questão numérica, seria muito mais baixo. Óbvio, estamos falando de vida e a gente não pode pensar em custo quando se trata de vida. Mas se falando de saúde pública, é muito interessante, é uma proposta que trazemos aqui, é muito interessante se tratar o paciente dando o CPAP para ele, ao invés de se tratar posteriormente aquele cidadão ou cidadã com 35 anos, 40 anos de idade, que ficou sequelada de um acidente vascular cerebral ou de um infarto agudo no miocárdio, que se aposenta precocemente e que vai trazer, em termos numéricos, um custo muito maior para o Estado do que se tivesse anteriormente tratado de forma correta. Além, insisto mais uma vez, do impacto social, do impacto emocional para a pessoa e para a família. Pensem o que é se ter uma pessoa com um potencial de trabalho, um potencial intelectual muito grande e essa pessoa não ter saúde para desenvolver isso. Então, esse cunho social e esse cunho político não pode deixar de ser dado enfoque também nessa aula. Dessa forma, gostaria de concluir esse módulo chamando a atenção para essa importância política e essa importância administrativa no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono.